Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Na voz de Milton Nascimento, você está ouvindo aí a canção Nuvem Cigana, Lu Borges e Ronaldo Bastos. Uma canção que é uma das mais importantes do cancioneiro do Clube da Esquina. Fez parte, inclusive, do CD Nuvem Cigana, CD recém-lançado, que revisita as canções de um dos artistas à frente desse movimento. E hoje, Dia do Compositor, a gente vai falar sobre esse processo criativo, sobre o Clube da Esquina, sobre o CD, com ele, que é parceiro de nomes como Tom Jobim, Ed Mota, Edu Lobo, Dori Caymmi, Flávio Venturini, Lulu Santos, enfim, autor de canções como Um Certo Alguém, O Trem Azul, Fé Cega, Faca Molada. Ronaldo Bastos, bem-vindo ao Frequência Baiana, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Ronaldo, há quem não saiba, mas você tem uma ligação já de longa data com a Bahia, né? Inclusive com os artistas da Bahia. Como é que isso surgiu? Tem gente que... Como assim Ronaldo Bastos está aqui em Salvador? Eu tô sempre em Salvador, um pouquinho, né? Eu vim, a primeira vez que eu saí de casa, viajei, eu vim para a Bahia com a turma do colégio em 1960. E fiquei deslumbrado com a Bahia, e a razão de eu ser compositor eu via rádio. Me apaixonei pelas canções, né? Foi a forma que eu tive de me comunicar com o mundo, foi através disso. Sobre a Rádio Nacional, inclusive. Rádio Nacional. E o meu mestre é o Dorival Caymmi. Então, Bahia, Caymmi juntou. E você ainda conheceu Salvador na época, talvez mais caimesca, né? Na época que Salvador estava preservada, assim, né? Era aquilo ali. Depois depois já adolescente, tinha aquela coisa de se jogar para a Bahia, na época do trio elétrico, né? Eu já tinha conhecido o Caetano, já era amigo dele. E aí comecei a vir para cá. E aí nunca mais parei. Me chamou a atenção essa sua frase aí, de que Salvador estava preservada. O que seria essa Salvador ainda preservada que você disse? Olha, não é só essa destruição que a gente tem visto em todas as cidades do Brasil e provavelmente do mundo, que fora a má administração em cada uma, né, pior ou melhor, é a questão que o mundo tem muito mais gente, né? Às vezes eu começava a reclamar disso, e um amigo meu disse assim: pô, você está falando de um Brasil que tinha 50 milhões de habitantes, agora tem 200. Isso você precisa de muito mais coisas. E tudo a falta vamos dizer, de competência que existia nos últimos tempos, de planejamento para planejar esse país com essas pessoas. Você não viu uma mudança nas instituições, nem uma mudança no comportamento dos políticos e tudo. O preservado para mim é porque foi uma época 60, eu acho que era uma época que Salvador estava parada, de certa maneira, a economia, isso tudo, né? Salvador era uma cidade que tinha ficado ali, não tinha começado ainda as grandes avenidas, a cidade era a cidade velha, né? O centro da cidade era a Praça Castro Alves, né? Na Salvador que eu conheci. Eu me hospedei no Hotel São Bento, que é ali no Largo de São Bento, então conheci essa Salvador que estava ali, sem grandes chacoalhadas, assim, sem grandes movimentações. Naturalmente, Salvador tem seus problemas, assim como todas as cidades têm. Aqui nos últimos anos tem tido um pouquinho mais, né? Pois é, e o Ronaldo Bastos é o homenageado de hoje de um evento que acontece há muito tempo já aqui em Salvador, que é o Encontro de Compositores. E tem Jabas Bittencourt, tem Rony Jorge, um monte de gente, né, que se une para tocar cancioneiros diversos. Dessa vez eles vão tocar o cancioneiro do Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos, que inclusive conhece a cena de Salvador, conhece até a banda. Outro dia a gente estava conversando, ele conhece a banda Vivendo do Ócio, mas Vivendo do Ócio conhece o Ronaldo. Como é que foi que nasceu esse convite, inclusive, essa homenagem, melhor dizendo? Eu me interesso, né, pelas pessoas que fazem o que eu faço, quer dizer, eu me relaciono com isso, né? Não sou exatamente, eu sou um cara mais tímido assim, mas nessa coisa de me relacionar com esse trabalho, eu tenho interesse pelo trabalho dos outros. E vou acompanhando naturalmente, o sabor das amizades, de alguém que fala e tudo. Na verdade, eu já conhecia esse encontro, eu já tinha ido anonimamente uma vez, quietinho no meu campo, lá vi, não falei nada, não falei quem eu era, não sei o quê. Tem essa coisa, as pessoas não sabem muito, assim, né? Engraçado, você pode sentar num banco aí, você não saber que o Ronaldo Bastos está sentado do seu lado. E aí eu tinha ido já, e eu fui recentemente para ver uma banda que eu gosto daqui, chamada Velotroz.
que são meus amigos, e eu gosto muito do trabalho deles e tudo. E aí encontrei, porque o produtor deles é produtor também desse encontro, aí tínhamos pessoas lá do encontro já, e aí me convidaram para ir ao próximo, o encontro seguinte. Aí eu fui, e aí nesse encontro eles resolveram fazer esse encontro, que é diferente do que eles fazem habitualmente, porque que eles vão cantar uma primeira parte de música deles, como eles fazem sempre, e depois eles vão interpretar canções minhas. E é uma galera mais jovem, de uma cena mais independente aqui de Salvador. Eu ainda errei aqui o nome, achei que era Bebida do Rocha, que ainda até fez sucesso em São Paulo, mas não, é daqui mesmo. Assim, eu me relaciono assim, naturalmente com isso, porque assim, para mim esse negócio de música popular é como se fosse minha casa, eu posso entrar pela janela, entendeu? Pela cozinha, porta dos fundos. Pela porta dos fundos, quer dizer, eu tenho amigos em todos os lugares, de todos os gêneros, eu não discrimino gêneros musicais, não acho que ninguém é mais, sabe? E a música tem isso de juntar todo mundo, né? De ser essa amálgama. E cada um na sua praia, indo para frente, né? Agora, Ronaldo, uma das coisas que a gente também queria discutir aqui é a tese de que uma composição, ela precisa necessariamente ser compreendida. Será? A gente perguntou isso ao vocalista do Barão Vermelho, Roberto Frejá. Eu acho que essa é a base da arte popular. Eu acho que a arte popular, ela tem essa necessidade da comunicação. E muitas vezes você sofre porque você, às vezes, é incompreendido e as pessoas são agressivas, né? E outras vezes não, você se surpreende com o prazer de ver pessoas que você nunca imaginava que poderiam receber uma informação e serem receptivas a ela, receberem e darem uma resposta. Isso é muito delicado, na verdade, talvez isso seja a parte do processo mais delicada para o artista, tirando a composição, que esse eu acho que é um momento extremo de muita sensibilidade e muita intimidade mesmo. Então, Ronaldo, algumas letras acabam tendo menos clareza que outras. Quando a música não é compreendida, é possível dizer que isso é um problema de quem escreve ou de quem ouve? Eu acho que eu não sei como falar disso. Acho que não é um problema. Acho que você não deve compor para ser compreendido. Quer dizer, a pessoa compõe para ser compreendida, né? Mas essa não deve ser uma preocupação que impeça ela a acrescentar outros elementos, né? Porque senão você não avança. Canção popular é uma coisa para ser compreendida, mas não precisa ficar no beabá, né, para ser compreendido. Quer dizer, elementos, quer dizer, por exemplo, um dos artistas brasileiros que eu mais gosto é Luiz Melodia, que tem letras absolutamente que seriam incompreensíveis, e eu acho, para mim, eu entendo tudo que está ali, né? E acho que se o Luiz Melodia ficasse pensando nisso, não seria essa coisa genial que, na minha opinião, por exemplo. Uma linguagem, né? Outra linguagem artística que aí cada um vai ter essa interpretação. No meu caso, como assim, eu sigo muito a melodia, o que diz a melodia, quer dizer, para mim a melodia é muito mais, eu faço a letra de música, mas para mim a melodia é muito mais importante e o jeito de eu fazer é um jeito musical de me aproximar disso, embora eu não seja um músico executante. Então, eu como sigo o Caymmi, eu acredito muito na simplicidade. A simplicidade leva à compreensão, mas quando eu estou compondo eu não estou pensando nisso. Eu gosto muito de música popular, eu já fiz muitas músicas populares, né, numa época que estava na moda dizer que as pessoas eram bregas e discriminá-las. Eu fiz questão de fazer músicas com bastante pessoas dessa área aí, que foram bastante sucesso. Eu fiz Chuva de Prata, por exemplo, que era uma música do Ed Wilson, que era um cara do Jovem Guarda. Fiz música com José Augusto, fiz música com a Joana. Eu gosto muito de fazer música para outras coisas. E eu fiz nessa época exatamente porque eu era um cara tido como a elite da MPB. E eu já acho MPB já uma sigla um pouco estranha, assim, sabe? Porque é uma coisa que me parece uma coisa universitária, uma coisa da elite, não sei o que. Eu não gosto muito de coisa universitária. Não, claro que eu gosto da universidade, mas não de coisa assim que universitário serve para criar uma barreira de comunicação. Né? Quase uma marca, né? Tipo, eu gosto de MPB. Se for, aí parece que a pessoa tá numa porque grife, se você pegar assim, talvez o maior ídolo pop do Brasil, na história do Brasil, foi Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga era um homem do povo. Então não existe isso para a canção popular. Se o cara quer fazer uma coisa erudita, ele faz música erudita. E
tá certo, entendeu? Mas pretender que a sua coisa é melhor do que a outra. Então teve uma época que isso era muito arraigado e eu fiz questão de trabalhar com as pessoas de música. Para quebrar popular. logo Nada essa mais questão. é do que um público classe A, de lá o Caetano Veloso. A gente continua aqui esse papo com o Ronaldo Bastos, aqui no Frequência Baiana, sobre o Clube da Esquina, sobre o novo CD, o Nuvem Cigana, e sobre as histórias que o Ronaldo carrega aí em vários anos de trabalho de composição. Dorme, tudo dorme. E no Dia do Compositor, o Frequência Baiana tem a presença de um dos cabeças do Clube da Esquina, Ronaldo Bastos, ele que vai ser o homenageado da edição de hoje do Encontro dos Compositores no Vila Velha. Aqui no programa a gente fala da carreira dele, do novo CD Nuvem Cigana, que reúne algumas das grandes composições do cancioneiro do clube. A gente sabe que a gravação, uma das gravações, talvez a mais próxima resposta para uma pergunta, qual é a gravação que o Ronaldo Bastos mais gosta, é o Trem Azul por Elis Regina. Mas eu estava me perguntando aqui se talvez Nana Caymmi seria alguma coisa como a sua intérprete preferida. Eu não sei. Como é que é essa relação com a Olha, Nana? compositor não pode dizer qual a intérprete preferida. Briga com todas as Você outras. participa agora do nosso quadro Saia Justa. Seja bem-vindo. Diga Cadê a lá. vinheta? A vinheta. É muito difícil essa coisa da intérprete preferida, já está respondido, mas da canção preferida. Eu falo sempre o Trem Azul, porque sempre tem essa pergunta, e eu gosto muito da música Trem Azul e resolvi escolher essa para falar. Mas, naturalmente, a Nana eu tenho muitas cantoras prediletas. A Nana é uma delas e é uma grande amiga minha e gosto muito. O que ela canta é uma bênção, né? Essa música, por exemplo, fez um sucesso muito grande, né? Flor da Noite, que tá, na verdade, ela não tá no CD Nuvem Cigana, tá no CD anterior, que é o Livre Paradiso, que é uma reconstrução de um CD que você fez em 97. É isso? Eu cometi a loucura de desmontar um CD e remontar ele de uma maneira completamente diferente. Ô, Ronaldo, como é que você se juntou, como é que nasceu a sua história dentro do clube? Ela já se confundiu com a própria formação do Clube da Esquina? Sim, eu acho que houve uma identidade, uma questão de sorte, do acaso. Eu conheci o Milton Nascimento numa esquina e tomamos várias caipirinhas e ficamos amigos de infância. E eu, na realidade, já tinha ouvido falar dele, porque ele tinha sido gravado pelo Elis, e eu ouvi esse disco num disco do Elis, produzido pelo Edu Lobo, não sei o que foi, chama Elis, que ela está refletida no espelho. E eu ouvi esse disco o tempo todo e eu parava na música do Milton, aquele nome não falava nada para mim, eu dizia assim, quem será esse cara? Como é que sabe, era uma coisa muito diferente de tudo. Fico até arrepiado falando hoje, mas assim... E aí ele chegou ao Rio no festival da canção, foi selecionado, fiquei assim, aquele cara... Aí fui num lugar e encontrei com ele. Ele levou 3 indicações. Em 3 indicações. Ele chegou, ninguém sabia quem era, e logo depois já era. E a gente ficou amigo, e dali eu fui conhecendo, através dele, as outras pessoas que eram os amigos, né? O Clube da Esquina, todos os movimentos e todas as coisas, tem sempre muito mais gente envolvida do que as que aparecem nas fichas técnicas, porque tem sempre aquele amigo que não faz música, mas é um cara que dá uma ideia, que é o cara que ouve, é o cara que tem paciência, essas coisas, né? Então eu fui conhecendo essa turma, e as turmas foram se ampliando, foram juntando umas turmas. Quer dizer, o Clube da Esquina é uma coisa que envolve gente diferente, não só compositores, músicos, artistas, e pessoas que nessa época começaram a se relacionar na fase de juventude, tudo, né? Assim. E houve uma identidade imediata com essa galera que era Fernando Brant, Márcio Borges, a turma do Milton, porque nós tínhamos um repertório semelhante, que coincidia com o repertório do Caetano em Salvador. Quer dizer, era uma juventude que se interessava por algumas coisas que era novela vague, era jazz, rock and roll, Beatles, né, a música brasileira, Dorival Caymmi, tudo isso, a bossa nova.
Isso, a poesia brasileira dos anos de 22 e de 30 e 45, com João Cabral, quer dizer, a gente tinha muitas identidades. Então, cada vez que a gente se encontrava, por exemplo, eu fiquei amigo do Torquato Neto antes de eu conhecer o Caetano, e conheci o Caetano antes de conhecer o Milton. E cada vez que a gente se encontrava, assim, eram dois jovens que se encontravam, começavam a conversar, e aí começaram assim, pô, mas isso aí é aquele negócio, e aquele poema, e aquela canção, não sei o que, isso ia juntando as pessoas. Né? Aí voltando para essa juventude de Salvador, que você mesmo já disse no bloco anterior, que tem contato, que conhece o que é que surge mais ou menos na cena alternativa, chamada cena alternativa, e também nessa cena mais jovem, a gente tem uma visão muito pessimista do mercado cultural atual, principalmente do mercado de música. A gente acha que tudo é mercado, tudo é feito só para as pessoas consumirem, comprarem, mas existem grupos assim, existem movimentos que ainda têm um pouco dessa história desse Clube da Esquina, né? Você percebe surgindo ainda entre essas novas gerações percebo, isso? E acho que tudo é mercado. Se tudo é mercado, pelo menos que o mercado tem uma parcela de... O mercado não precisa ser selvagem e ignorante, né? As coisas podem funcionar de várias maneiras. Uma cidade pode ter o que eu chamo do desenvolvimento do samba reggae, que é bacana, e que deu nessa coisa da axé music, eu não gosto desse nome, não gosto nem de axé usado dessa maneira na música, nem coisa, mas dessa música baiana, popular, que tem coisas muito boas também. O que ela não pode é escapar da origem dela popular, né? Os compositores deveriam continuar sendo os compositores populares, mas tem lugar para todo mundo, tem lugar provavelmente para música clássica, para não sei o quê. O que tem que ter é ter uma política cultural que fale com todo mundo, né? Que não seja voltada para a monocultura, que é o problema do Brasil. Um dos problemas do Brasil com formação é a monocultura sempre, ou é a cana-de-açúcar, ou é o café, ou é não sei o quê. Se tiver uma visão ampla, né, dos gestores dessa política e tudo, você tem espaço para todo mundo, e as pessoas vão se expressar com o que elas se sentirem melhor. Quer fazer rock and roll, que bacana, quer fazer samba, que legal, né? A Bahia, assim, o Brasil, o mundo é musical, e a Bahia é muito musical, né? A Bahia tem uma tradição de música, de poesia, de tudo, né? Tá aí, é só ajudar, só empurrar. A gente continua aqui o nosso papo com Ronaldo Bastos, aqui no Frequência Baiana. Ele que é o homenageado da edição de hoje do Encontro dos Compositores. Se quiser dar uma conferida, é lá no Vila Velha, hoje à noite. A edição que vai ser especial. E aqui ao longo do programa a gente fala sobre essa edição e também sobre o novo CD que ele está lançando, Nuvem Cigana, e também o trabalho dentro e fora do Clube da Esquina. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. E no Dia do Compositor, o Frequência Baiana tem a presença de uns cabeças do Clube da Esquina, Ronaldo Bastos, o grande homenageado da edição de hoje do Encontro dos Compositores aqui no Vila Velha. Ronaldo, queria que você falasse um pouquinho hoje o Dia do Compositor, falasse um pouco dessa profissão, dessa pessoa tão importante, né, desse artista que compõe, que faz composições tão bonitas. E como é que está o movimento hoje de reconhecimento da importância de quem compõe, de quem faz essas canções e não só de quem as interpreta? Bom, eu estou falando em causa própria, né? Que para mim, quer dizer, a canção é uma coisa fundamental, né, para a vida, assim. Eu acho que muitas vezes parece que aquela coisa é acessória, isso não, né? As pessoas tendem até a achar que isso não é uma profissão, que é uma coisa que você tem que fazer assim nas horas vagas. Você diz, eu sou compositor, sim, mas o que você trabalha? Tem muita gente que acha que isso também você tem que doar, né? Que o compositor, por exemplo, ter direitos a receber, né? Acho que tem essa discussão. A primeira coisa que tem que se fazer para o compositor é respeitar os direitos autorais. E isso começa por uma cultura do não respeito. No Brasil existe a música popular, a partir de Chiquinha Gonzaga se estruturou bastante, uma colaboração de todos os nossos grandes mestres, a partir do Dorival Caymmi, Ari Barroso, todos eles participaram, Gonzaguinha, todos. A gente tem uma estrutura de coisa. O problema que a gente tem é que grande parte, mesmo das emissoras do governo federal, dos estaduais, das prefeituras, dos eventos das prefeituras, tudo isso, de redes de cinema, redes de algumas redes de televisão e tudo, não se respeita o compositor. Todo mundo acha o compositor bacana, as músicas bacanas, não sei o quê, mas não existe uma cultura. Quer dizer, a pessoa faz um casamento
paga tudo, paga as flores, paga a igreja, paga tudo, mas na hora de pagar a música ele diz assim, poxa, mas tem que pagar. Então a primeira coisa é isso, né? Da partir dessa atitude de você respeitar assim como você tem que respeitar os lixeiros, os engenheiros, os médicos, todas as profissões, você tem que respeitar essa profissão, que são pessoas que vivem, e existem milhares de pessoas no Brasil que vivem de fazer canções. Existem pessoas que vivem de fazer canções e se apresentar em público, tem pessoas que vivem só de se apresentar em público e não fazem canções, mas existem aqueles que vivem só de compor, que passam uma vida compondo. A gente perguntou sobre isso, Ronaldo, inclusive, a gente perguntou o que é mais gratificante para um compositor. A gente lançou essa pergunta aqui na Bahia para o Jerônimo. O direito autoral quando vem na nossa conta, né? Quando os números começam a brilhar. Porque quando você tem um trabalho e você desenvolve a sua propriedade intelectual e isso vem investido em a melhor forma de você sobreviver, todo mundo fica feliz, né? O compositor é um trabalhador como outro qualquer. Só que a função do compositor é criar entusiasmo e sonhos para aquelas pessoas que não têm tempo nem de ter entusiasmo, nem tempo de sonhar. Então, acho que Deus para cada um essa metodologia para que cada um cumpra o seu dever durante a sua vida. O que você estava comentando, inclusive, Ronaldo, vai bem na linha de alguns cantores e cantoras com quem a gente falava que meio que parecem que abriram mão dessa bandeira, né? Porque diz, olha, a gente arrecada mesmo fazendo show. Né? No caso do compositor parece ainda mais complicado, né? Assim, primeiro eu queria falar que sou um grande fã do Jerônimo e eu acho que ele é uma pessoa que fala com o coração, assim, fala do fundo, assim, né? A maneira que ele foi emocionante falou. É o seguinte, a música popular, ela fez a parte dela no Brasil, ela talvez seja a única classe artística organizada. Esse ECAD, que todo mundo sem saber joga pedra, qualquer coisa o cara fala assim, tudo é culpa do ECAD, virou uma espécie de genia. O ECAD é um escritório de arrecadação da organização dos compositores, que começou com Chiquinha Gonzaga, passou por toda a geração dos compositores antigos, dos compositores modernos. Nós fomos competentes para criar uma estrutura competente de arrecadação de música no Brasil. O ECAD é uma coisa, um organismo que a gente criou que funciona. Geralmente quem fala mais do ECAD, quem faz CPI contra o ECAD, geralmente é o poder econômico de quem não quer nos pagar, usando o poder político para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, agora tem uma CPI ridícula no Senado, que é a única CPI que, com tantos problemas que tem no Brasil, que o Senado conseguiu fazer nesse ano. Né? E, no entanto, a gente sabe que existem dívidas com a gente, que são muito grandes. Toda vez que devem muito dinheiro para a gente, se faz uma CPI. Né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, o direito autoral é uma conquista da civilização. Tudo que é uma conquista muito sofisticada. Essa noção do direito autoral é uma coisa sofisticada. Então, antes das pessoas falarem assim, não, isso aí, não sei o quê, elas têm que pensar nisso. Que entra século, sai século, existe a civilização e a barbárie. E nada que é da civilização você pode abrir mão, porque você está abrindo mão para a chegada da barbárie. Existe um discurso muito agora moderno, com os novos telefones, não sei o quê, de muitas empresas multinacionais interessadas em desqualificar um pouco isso, em desqualificar a própria música, em ter coisas baratas para botar nesses computadores. Então fica com essa história e fica engraçado, porque eu hoje já ouvi muito. Em lugares assim, as pessoas assim, por que vocês são artistas não são generosos com o resto da humanidade? Mas eu não conheço ninguém mais generoso com o resto da humanidade do que os artistas. E o que o Jerônimo fala com esse tom de voz dele emocionado é exatamente nisso. Eu acredito nessa emoção que vem da voz do Jerônimo. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada, popoeira. Nuvem Cigana, essa que é a música título de um CD recém-lançado que reúne parte do trabalho
que foi desenvolvido pelo Clube da Esquina e, no caso, uma parte que está muito vinculada a um dos seus principais artífices, vamos dizer assim, o Ronaldo Bastos, que é nosso entrevistado aqui no Frequência Baiana. Ronaldo, estamos chegando aqui na reta final dessa entrevista. Queria te perguntar assim, como é que nasceu esse projeto de lançar o CD Nuvem Cigana? Olha, na realidade, esse projeto, a ideia e quem fez o projeto foi um produtor radicado no Brasil, mas uruguaio, de uma outra geração, bem mais jovem, que propôs fazer essa coletânea. E eu acho que ele tem esse frescor, né, o fato, quer dizer, você revisita uma obra exatamente no mesmo ano dos 40 anos do Clube da Esquina, e ele conseguiu fazer uma coisa que falasse sobre o Clube da Esquina outras coisas do que a gente vê frequentemente sendo falado na imprensa, de uma forma geral, quer dizer, falasse com música. E ao mesmo tempo resultou num disco que tem uma unidade que pode ser apreciada agora como se fosse uma música feita hoje. Eu queria fazer uma pergunta muito mais particular, talvez, porque eu sempre fico um pouco curioso com a história por trás das canções. Se é que às vezes tem histórias, né? Mas assim, por exemplo, de onde é que veio o Trem Azul? O Trem Azul, as canções, para mim, as letras, elas vêm sempre da melodia, de certa maneira. Agora, o momento em que isso virou um Trem Azul, eu não sei. Agora, eu sei que é engraçado essa história, porque o Trem Azul original, ele na realidade era um trem verde. Como é? Não, quer dizer, na realidade, porque essa música surgiu, assim, a ideia e a história. Tem sempre muita história, as músicas, mesmo quando não tem nenhuma, mesmo quando alguém manda uma melodia e se escreve, mas assim, de alguma maneira isso vem de alguma história. Mas esse é um trem é um dia específico que eu peguei um trem de Roterdã para Amsterdã, e era um trem verde. Mas aí não ia dar para fazer. Você pega o trem verde. Não dá, né? Trem Azul era mais sonoro. É engraçado essa música porque durante muito tempo, assim, especialmente lá nos anos 70, tinha muita gente que falava dessa música como se fosse assim, um código para ácido lisérgico, uma coisa assim. Eu tive nessa época umas pessoas batendo na minha porta dizendo assim, estou aqui, eu vim. Eu falei, o quê? Quem é você? Não, que eu vim porque você falou para mandar o Trem Azul. Eu falei, não, você não entendeu. O trem é um trem realmente. Quer dizer, é claro, é tudo metafórico, é uma viagem. É uma letra muito curtinha, né? Ela são, sei lá quantas frases, mas são 4, 5 frases que fazem essa canção, que se repete, né? Quer dizer, eu nem sei como é que chegou lá, como é que eu fiz isso, de certa maneira. Quer dizer, eu fiz trabalhando, mas... Agora, o que para mim foi intrigante, Renato, é essa colocação do nosso convidado, desse bate-papo falando de música, é você compor, trazer a letra, trazer o conteúdo a partir da melodia. Primeiro compor a melodia para depois colocar a letra, ela vem depois. Tem pessoas que trabalham de uma maneira diferente, né? Escrevem a letra antes, tem esses compositores que tocam, que fazem as suas próprias músicas, provavelmente fazem juntos, mas essa é a maneira que eu faço, porque... Apesar de eu fazer letra, eu acho que a melodia é a coisa mais importante de uma música. Por isso que sobre aquela coisa no início do nosso papo sobre a comunicação, na realidade eu acho que algumas músicas fazem sucesso sem ter um sentido literal, assim, que você possa entender, porque às vezes tem melodias que te pegam e depois você vai pensar exatamente o que o cara está falando. Às vezes o cara tem compositores que às vezes parece que não estão falando nada, né? E isso vira sucesso. Foi um pretexto ali, a letra. Esse vira sucesso. Então, para mim, o que manda para mim é a melodia. Então, se eu tenho uma melodia, vamos dizer, do Milton, uma melodia do Tom Jobim para fazer, ele vai me levar para um lado. Se eu tenho uma melodia, sei lá, do Ed Wilson, ou do Ed Mota, ou do Lu Santos, vai me levar para o outro. Ela naturalmente vai me levar, ela já contém nela, ela está dizendo. O que eu tenho que fazer é descobrir ali o que aquela pessoa está dizendo. E compor em parceria também é algo que sempre me chama a atenção, né? Porque parece que isso é uma criação muito sua, né? Da letra, da música, mas também dá para fazer esse trabalho em dupla, em trio, em conjunto. Engraçado, porque no começo a gente fazia muito assim. Não era tão solitário, quer dizer, tem sempre você
faz isso mesmo quando eu fico em casa, tempos, trabalhando, eu tenho que sempre encontrar com um parceiro para finalizar. Mas a gente fazia muito essa coisa de pegar o violão e cantar na hora, a melodia, a música no início. Depois eu parei de trabalhar assim. Recentemente tive uma experiência que eu fui a Goiânia para uma outra coisa, eu nunca tinha ido a Goiânia, e sentei exatamente essa coisa que eu falei, de não... Era um rapaz tinha lá que era um compositor de música sertaneja, quer dizer, nem sertanejo hoje em dia, né? Uma coisa pop, sertanejo, sei lá, assim, muito coisa... Aí falou, pô, vamos fazer uma música? Na hora eu falei, vamos. Então ele falou, te ligo mais tarde. Eu falei, tá legal. Aí fui, aí sentei no... Aí eu tinha perdido essa prática, né? Aí ele tirou o violão, ele também não tinha melodia. Aí sentou, ele começou a fazer a melodia na hora, fiz a letra. Aí quando terminou a primeira parte, eu falei, pô, então tá. Eu falei, vai me mandar a segunda, depois eu vou pro Rio, porque agora já tá tarde, eu vou pegar o avião amanhã cedo. Aí ele começou a fazer a segunda. Aí a gente terminou a segunda. Ali eu acabei fazendo uma música que eu gostei muito com um cara que eu tinha acabado de conhecer, assim. E direto, assim, na hora. Ele fez a melodia na hora e eu fiz a letra na hora. O Ronaldo, eu ia perguntar para ele quais são os próximos passos, mas os próximos passos dele vão ser para o Teatro Vila Velha, porque hoje ele é homenageado do encontro com os compositores, que acontece daqui a pouquinho, lá no Teatro Vila Velha, ali no centro da cidade. Ronaldo, queria desde já agradecer a sua participação aqui no Frequência Baiana. Foi um prazer. E já dar os parabéns, né, pelo Dia do Compositor. Obrigado. Então, eu quero dar os parabéns aqui a todos os compositores, né, brasileiros, latino-americanos e do mundo, né? Todas essas pessoas que, como diz, emprestam a sua testa, né? Como diz a música Festa Modesta do Caetano, né? Tá certo. Esse foi Ronaldo Bastos, ele que está com um novo CD, Nuvem Cigana, e é o homenageado do Encontro dos Compositores no Teatro Vila Velha.